Está no ar. Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. O entrevistado, o ilustre entrevistado desta noite é o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O programa está sendo transmitido ao vivo aqui do Palácio da Alvorada, em Brasília. Boa noite, presidente. Daqui a pouco nós vamos conversar. Espero ter uma conversa franca com o senhor sobre os principais problemas do país, como sempre. Você pode mandar perguntas por e-mail, através de telefones e por fax para o Passando a Limpo desta noite, na segunda parte do programa, ou o programa vai ter 1h30 de duração, o presidente da República vai responder às suas perguntas e você pode encontrar aí no seu televisor, nós vamos projetar várias vezes os números na sua tela, os números dos telefones, fax e e-mail, para as suas perguntas ao presidente da República. O programa vai até a meia-noite e nós aguardamos as perguntas de todo o país. Presidente, a primeira pergunta refere-se a uma declaração que a Folha de São Paulo publicou hoje em manchete do governador do Ceará, Tasso Gereissati, seu correligionário do PSDB, fazendo observações sobre a política econômica, dizendo que ela deve mudar, ele não diz para onde, dizendo que se as coisas continuarem dessa maneira, cresce a candidatura de Ciro Gomes à sua sucessão. Como é que o senhor encara uma crítica de um correligionário que tem sido fiel e próximo ao senhor? Bom, em primeiro lugar, não é uma crítica, é uma observação. Aliás, ele, na entrevista, ele disse que conversamos sobre esse assunto e que muitas das observações que ele faz são compartilhadas por mim. Qual é o miolo da questão? O miolo da questão é o seguinte: o Brasil todo, e eu também, nós estamos ansiosos para crescer, dar emprego e desenvolver as condições de vida da população, não é isso? E nós passamos por processos de crise muito difíceis. Na verdade, o Brasil há 2 anos que não cresce por causa da crise, primeiro da Ásia, depois da crise da Rússia. Às vezes a gente diz, bom, pelo menos não foi para trás, ou não foi tanto para trás, que já foi uma coisa importante. Mas nós queremos mais. E esse mais implica em políticas ativas que levem ao crescimento para poder dar emprego, que é o compromisso fundamental de qualquer brasileiro de bom senso, tem que dar emprego aos brasileiros e melhorar a condição social. Essa é a observação que o governador Tasso tem, eu também tenho, né? E nós já mudamos alguma coisa importante. Por quê? Porque antes nós estávamos atrelados a um tipo de câmbio que nos levava aos juros serem muito elevados, não é isso? Com a desvalorização, que não foi proposta nossa, não fui eu que quis, foi o mercado que não permitiu mais que nós fôssemos lentamente desvalorizando, o que aconteceu? Nós não temos mais essa política, porque agora é outra. Nós temos o que nós chamamos as metas todas dirigidas para controlar a inflação. A taxa de juros é função só da inflação. O que melhorou a inflação está caindo. De lá para cá? Melhorou o seguinte: a taxa de juros caiu muito. Sim, mas o desemprego continua acentuado. Sim, mas o desemprego é acentuado, não vamos negar isso não. Mas o ano passado, nesta época, era maior do que esse ano. Não é isso? Então melhorou. E nos 3 últimos meses foi melhorando um pouquinho. Passou de quase 8 para 7,5. Isso não consola, porque desemprego é ruim. E nós precisamos dar emprego. Então, o que melhorou foi a perspectiva de crescer. Por que melhorou a perspectiva de crescer? Primeiro, por isso que eu disse, porque a taxa de juros está numa tendência de queda da taxa de juros, e isso não interfere mais, nós não estamos dependendo tanto da vinda de capitais externos para garantir as nossas reservas. Isso é muito importante, porque permite a reativação da economia, que se faz lentamente, mas está se fazendo, e nós queremos que o ano que vem o piso do crescimento seja de 4%. Então, acontecendo isso, aí sim eu vou poder dizer, bom, eu disse que eu ia dar mais emprego aos brasileiros, que o real não ia ser simplesmente a estabilização, e aí eu vou poder dizer ao país, é verdade, estamos fazendo. Agora eu não posso dizer isso ainda, porque a situação ainda é apertada. O governador Tasso tem essa mesma preocupação, que é de todos nós. Nós sabemos que estamos avançando, precisamos aumentar mais as exportações, precisamos continuar uma política de taxa de juros cadente, o que implica que haja mais reformas para permitir uma tranquilidade do país, para que nós possamos ter mais desenvolvimento e mais emprego. Quer dizer, o que o senhor diz é que não há alteração nenhuma visível na política daqui para frente. A política será esta. A alteração. Eu vou daqui a 2 dias, na terça-feira, às 11 da manhã, mostrar ao país o plano plurianual de desenvolvimento, que vai chamar Avança Brasil, que era a minha proposta de governo. Bem,
Este plano, primeiro, já é uma coisa importante, porque tanta gente fala aí que o governo é neoliberal, está sujeito ao mercado. O que nós estamos fazendo? Nós mudamos a administração pública, os programas agora são todos programas um por um, não é mais aquele orçamento de ministério por ministério. O que eu quero fazer com a mortalidade infantil? O que eu quero fazer com a educação na escola primária, na escola secundária? Tem um programa ali, são mais de 300 programas que constituem o conjunto desse plano, que estão espelhados no orçamento. E nós temos um programa para desenvolvimento do Brasil, um programa brasileiro de desenvolvimento, um projeto brasileiro, né? Então, esse projeto, ele é indutor. Não é aquele plano antigo em que o Estado fazia tudo, mas o Estado tem um papel nele. Ele aponta os eixos de crescimento e mostra um portfólio de projetos para que a iniciativa privada, o setor público, estadual, municipal, se junte ao governo. Então, isso já dá um horizonte de crescimento. Somado a esse horizonte de crescimento, eu posso lhe dizer, que isso não sei se dá para mostrar, mas essa parte mais vermelha aqui é o desenvolvimento social. É 112 bilhões para os próximos 7 anos. Aqui é o desenvolvimento de infraestrutura. Deixa eu mostrar para a câmera. Depois o meio ambiente, depois... Isso está muito global, Está né? muito global. Mas, de qualquer maneira, isso é detalhado, projeto por projeto. Nunca houve um planejamento indutivo tão forte como esse que nós estamos fazendo. Então, é um governo que se prepara para o crescimento, para o desenvolvimento do Brasil. Então, isso é uma coisa nova, não é a mesma coisa de já, deixa que o mercado resolve. Não é o meu pensamento. O que nós não podemos é fazer uma intervenção à antiga, mas nós temos que ter condições de estimular o crescimento. Deixa eu fazer uma pergunta simples para o senhor, que o telespectador deve estar se fazendo. Como é que esse plano se reflete na vida do cidadão comum brasileiro e daquele que está desempregado, olhando para o governo e falando, puxa, como é que as coisas vão melhorar? Bem, eu não gosto de fazer promessa, né? Eu sempre disse mesmo durante a campanha que é melhor ter compromisso de fazer. Se isso tudo der certo, nós estamos criando cerca de 8 milhões de empregos. Em quanto tempo? Até o ano 2003. Né? Se isso tudo funcionar, e nós vamos nos empenhar para que funcione, porque sem emprego você não cria porque quer, ela querer eu quero. Você não cria sem ter investimento, né? Então, se houver esse conjunto de investimentos, se nós não tivermos uma situação de tumulto político que atrapalhe a situação econômica, se nós tivermos firmeza, direção firme, não ficar zigue-zagueando, eu não sou de zigue-zaguear, né? Se nós formos firmes, como vamos ser, nós vamos ter essas possibilidades. Mas mais do que isso, esse plano não é um plano de desenvolvimento econômico, é mais do que isso. Eu disse aqui, há uma parte importante que é de informação e conhecimento, outra que é de meio ambiente, outra que é de desenvolvimento social, outra que é de infraestrutura econômica. No desenvolvimento social tem metas muito claras. Por exemplo, essa é uma grande grita até dos seus correligionários, a questão social. A questão social. A questão social, vamos vê-la com clareza. Tem umas situações que se chama de assistência, uma rede de proteção social. Um país como o Brasil precisa disso. Eu vou dar um exemplo só. Nós temos, o governo federal distribui 10 bilhões de reais este ano. 10 bilhões para os aposentados rurais. A gente que trabalhou no campo e que não trabalha mais. Eles não contribuíram com um tostão para a Previdência. Nem podiam. Então, isso é um programa de renda mínima. O país não sabe que isso existe, mas existe. Nós temos cerca de 1 milhão de pessoas idosas ou deficientes físicos que não têm condição de sobrevivência. O governo federal dá uma certa quantia de dinheiro também. Isso é uma rede de proteção social. Isso é necessário, mas isso não resolve a questão da população. Essa é uma rede que já existe. Não, mas nós estamos ampliando. Essa dos deficientes físicos, não, foi criada no meu governo, chama-se LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, foi implementada neste governo. Nós temos 3 bilhões e 400 milhões para o pequeno agricultor familiar, não existia, foi criado no meu governo. Então, isso são coisas claras, mas nessa proposta agora, além disso, que vai continuar, nós temos, por exemplo, um compromisso que já se iniciou de não termos mais no Brasil crianças em trabalho penoso, nesse período. Tirar todas, nós tiramos muito já, mais de 100 mil. Mas tem que tirar todas. Tirar não é tirar do trabalho, tem que dar uma bolsa. Porque senão o pai e a mãe não tem como sobreviver, porque a criança trabalha porque a família precisa. Tem que dar escola, tem que criar escola. Aí é um compromisso claro. Nós temos um compromisso claro nesse programa também, de que no fim desse período nós vamos ter o objetivo de ter todas as crianças na escola. Chegamos a 96% das crianças na idade escolar, no ensino básico. Temos um outro compromisso, que é o de aumentar em 10 milhões a matrícula no curso secundário. O Brasil hoje tem muito pouca gente em curso secundário, comparado com outros países da América Latina, não digo do mundo não. A taxa de matrícula aumentou bastante, então nós temos condições de propor
isso que eu estou lhe dizendo, aumentarem a ter 10 milhões de pessoas. Presidente, o senhor acha que esse plano plurianual é o tom do seu segundo período de governo? Certamente, esse é o tom social-democrata. Ou seja, nós temos que ter uma economia, que é uma economia que tem que respeitar certas regras. Nós não vamos fazer uma gastança que não tenha sentido, porque você vai atrapalhar as condições de acumulação de recursos para o investimento. Nós não vamos fazer inflação, nós não vamos fazer gastos que não tenham fonte de recursos para os gastos, mas nós vamos fazer tudo isso tendo em vista a sociedade, a criação de uma nova sociedade. O problema fundamental nosso é humano, o problema fundamental nosso é político-ideológico. Eu nunca aceitei essas teorias que dizem que o governo tem, que é um governo que deixa que o mercado resolva. Não, não. O que nós respeitamos as regras de mercado para o mercado. Mas o mercado não pode resolver tirar a criança do trabalho penoso, não pode atender ao deficiente que não tem recurso, não pode ter um programa de ação na escola. A escola tem que ser a escola pública, gratuita e universal. É uma coisa importante. Esse plano não está contemplando o projeto de fim da pobreza do senador Antônio Carlos Magalhães? Bem, é parte, quer dizer, na verdade, como é que você termina a pobreza? É dessa maneira. Não é? Eu imagino que a proposta do senador Antônio Carlos, se eu entendi bem e ouvi o que ele disse a você no seu programa, não era de criar novos impostos. Se não é criar novos impostos, é direcionar no sentido positivo. Esse programa é para isso, para direcionar no sentido positivo. Não é que não se faça, já se faz muita coisa, mas não é suficiente. E não se teve os recursos suficientes para aumentar a quantidade de atenção que se dá. Mas eu falei de educação, quero falar da saúde também, que é muito importante também. E aí nós temos metas claras e indicadores para controlar. Esse plano é um plano grande, você vai ter indicador. Como é que você mede se o plano está avançando ou não? Por exemplo, uma boa medida, a taxa de mortalidade infantil. Está caindo ou não está? Até agora, nesses 4 anos de governo, caiu muito a taxa de mortalidade infantil. Você não resolve todo o problema de saúde. O atendimento nos prontos-socorros, isso quer dizer, você não resolve todo o problema. Mesmo. É muito... O ministro Serra diz que eu exagero dizendo que está caótico, mas eu acho que você exagera, mas está. Porque a população não pode estar contente. Então, está. Não é caótico, mas falta. Não é? Bom, o ministro Serra está fazendo um trabalho muito grande nessa matéria também. Não é? Mas os recursos, você sabe que o recurso de educação, de saúde, consome hoje, no orçamento atual, 20 bilhões de reais. E o dinheiro disponível para todos os outros é 34, 35. É uma parte importante. Sim, mas não aparece porque o ser humano... Há uma pesquisa que o ministro Serra mandou fazer. O ser humano que usa o SUS reclama menos do SUS do que o ser humano que não usa o SUS. Eu não vou defender o SUS, porque há que aperfeiçoar, há muita patifaria, o Serra está combatendo, né? Há desatenção. A coisa mais terrível nisso tudo é a fila desnecessária. São essas as queixas. Né? Mas isso aqui são verdadeiras. Aí não é o governo em si só, é mais do que isso. Mas tem que cobrar mais, o ministro está cobrando, né? Mas há uma desatenção grande, desnecessária. Então, acho que há muitos problemas que são reais, que nós temos que... Não estou dizendo que tem um plano que resolve tudo, porque não resolve. Esse é um programa da sociedade, não é só do governo. Eu, às vezes, fico pensando naquela frase, acho que foi do Kennedy, cada um tem que pensar o que pode dar ao Brasil. E não só simplesmente... Se os juros que o país paga fossem menores... Seria melhor. Pois é. Essas verbas não poderiam ser maiores para a saúde, certamente, educação? Certamente. Esse é o X da questão. Certamente. Quer que eu te diga quanto é que o Brasil paga? Ou qual é a dívida do Brasil? É um susto, né? Vamos lá. Qual é a dívida do Brasil? Hoje, a dívida do Brasil, a dívida interna do governo, é da ordem de 380 bilhões de reais. E paga uma taxa de juros de mais ou menos 20% ao ano. Em termos reais serão, portanto, uns 11, 12, porque caiu bastante, era maior. Não é? Bom, isso é bastante dinheiro. O problema é que, quando eu fui ministro da Fazenda, a dívida se vencia a cada 30 e 60 dias. Agora é cada 13 meses. Nós estamos alongando a dívida. A questão da dívida é saber em quanto tempo você tem que pagar. Quando tem que pagar a toda hora, você fica mais sufocado. Bom, então isso é uma parte do problema. Essa dívida interna, e a externa, em parte, ela deriva do quê? Do desequilíbrio das contas públicas. E de onde é que vem o desequilíbrio das contas públicas? Basicamente, que nós temos um sistema previdenciário que tem um déficit anual de mais ou menos, sem exagero, no setor federal, deve ser 20 do setor público, mais 10 do privado, mas são 30 bilhões, você põe juros de 40 bilhões.
Então, esse é o problema. Se você tivesse 40 bilhões, você não teria que tomar dinheiro no banco. E não tomando dinheiro no banco, não teria que pagar esse juros. Por isso que nós falamos sempre que tem que fazer a reforma, tem que fazer a reforma da Previdência. Não é por maldade, é porque precisa resolver essas questões. E aqui o senhor atribui a demora, nesse instante, da reforma da Previdência, outras reformas, a lei da responsabilidade fiscal. Não, Será que isso acaba vai saindo sair, no vai Congresso? sair. A lei de responsabilidade fiscal foi enviada ao Congresso agora. Não é isso? Então o Congresso está analisando e até o fim desse ano isso vai estar aprovado. A da Previdência, o Congresso aprovou uma reforma da Previdência. Nós agora mandamos leis complementares à reforma da Previdência, tanto a pública quanto a privada. Agora, nós não podemos também, a população tem limite, você não pode estar aumentando contribuição, aumentando imposto, aumentando taxa. Não, isso aí tem que ter um certo equilíbrio. Eu acho que também o governo, nesse momento, tem que prestar atenção a isso. A corda está muito esticada, não dá para esticar mais. Agora, voltando à dívida, a ligação é direta. O problema que nós temos é desequilíbrio das contas públicas, federal, estadual, municipal, que vem de décadas. E nós estamos apertando. Eu disse a você, quando eu era ministro da Fazenda, era 30 dias rolava a dívida. Não é? Bom, estamos apertando. A dívida externa é diferente. Nós devemos hoje, para o setor público, mais ou menos 100 bilhões de reais. Isso em longo prazo. E a taxa de juros é mais baixa. A taxa de juros da dívida externa é menos de 10% ao ano. E você está em vários anos. Um país como a Itália, o Brasil, portanto, somando essas duas dívidas, a dívida do governo é de mais ou menos 49% do PIB. Bom, um país como a Itália chegou a 100. Chegou a 100. Quer dizer, não, mas eu não estou defendendo isso, não. Tem que diminuir. É por isso que nós estamos fazendo esse ajuste fiscal. Porque enquanto você não fizer com que a dívida diminua, você vai ter que gastar muito dinheiro em pagar juros. E o miolo do acordo com o Fundo Monetário é só esse. Acontece que a Itália é um país rico, os títulos italianos têm mais credibilidade, têm mais prazo de pagamento. Claro. Quer dizer, a diferença Não, é muito grande. É grande, mas mesmo assim ele tiver que se apertar para entrar em Maastricht, na Europa. Né? Bom, eu não estou defendendo, meu Deus, a situação é ruim. Se não fosse ruim, não estaríamos aqui apertando para poder resolver isso. Mas esse é o nosso problema. Eu vejo toda hora, porque o FMI fez isso, mandou subir preço de gasolina. Que isso? Isso é mentalidade colonial. Que isso? O Brasil é um país que tem peso. Na negociação com o Fundo Monetário, o que nós propusemos, já tinha proposto durante a eleição. Que é a história da submissão do Pois Brasil é isso. ao FMI. Quer dizer, quando é que você vai ao FMI? Quando você não tem recurso para a questão de cambial. Isso aconteceu por causa da crise da Rússia. Não é isso? O que aconteceu? Em setembro, quando eu era candidato, eu disse ao país que ia fazer o que fiz. Ou seja, vamos ter que apertar. E o que nós propusemos, o acordo é um só. O Brasil se compromete a diminuir o seu endividamento interno. Por isso que aperta no orçamento para ter um excedente, que se chama aqui de superávit primário, para poder pagar, ao invés de tomar mais dinheiro emprestado, diminuir o dinheiro emprestado. É só isso. Agora, preço de gasolina, preço disso, preço daquilo, é outra questão. Eu vejo toda hora, está no acordo do fundo, não está não. Até correligionários seus acham que é um exagero festejar quando se atingem as metas. Mas eu também acho. Eu festejar quando você tiver mais emprego. Eu também acho. Agora, se não for atingir as metas, você não vai ter mais emprego. Se não atingir as metas, você não vai ter uma economia sob controle. Porque não são as metas do Fundo Monetário. A meta é uma só, é diminuir o peso da dívida sobre a economia brasileira. Bom, uma boa parte da dívida externa, eu disse é do governo, 100 bilhões, não é do governo, é de empresas, que tomaram dinheiro lá fora porque a taxa de juros era mais barata. Isso é no mundo todo assim, quer dizer, a gente tem que tomar o problema da dívida, ela está bem negociada, ela tem prazo, a taxa de juros é adequada, é como numa empresa. No nosso caso, estava tudo dando para trás. Então, nós demos uma freada para poder recuperar a energia. E quando eu estou dizendo a você que nós estamos começando, vou frisar bem, começando a sair do sufoco. Não estou dizendo que nós estamos a mil maravilhas, não. Mil maravilhas, não sei quando se chegará, mas o meu compromisso é de trabalhar para o Brasil chegar a uma situação que você possa ter um desafogo e uma melhor situação social. Presidente, eu vou pedir licença ao senhor para fazer um intervalo. Quero deixar no ar uma pergunta sobre como o senhor viu essa marcha, a chamada Marcha dos 100 mil, durante esta semana aqui em Brasília. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Até já. Voltamos com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Você pode mandar as suas perguntas por e-mail, por fax ou por telefone. Os números vão aparecendo aí em sua tela. Presidente, eu tinha deixado no ar a pergunta sobre como é que o senhor viu a marcha das oposições aqui. Foi um sinal, foi um recado? O senhor sentiu como isso? Eu já disse que eu registrei, não é? Qual é o recado?
Em primeiro lugar, um recado bom. O Brasil é realmente democrático, não é isso? A marcha é tranquila, não houve problema, o governo também, tudo com muita calma, não é? Agora, aí há mais de um recado. Eu sei que eu não sou ingênuo em vir fora da realidade, que a população está, acabei de dizer, está no limite, tem muita tensão, problemas de emprego, problema de ansiedade, de não se saber um futuro. Então não pode estar satisfeita, nem eu estou, né? Agora, a marcha não foi propriamente isso. Foi muito mais uma manifestação de um setor político. Um setor político que tem o direito de se manifestar. Eu preferiria que ela tivesse deixado a marcha em si alguma coisa mais concreta para fazer o quê? O que o presidente da República quer fazer? Tentar equacionar as questões. Eu sou um democrata. Eu acho que a gente tem que olhar o ponto de vista dos outros. Tem que ver se há alguma convergência possível. Ora, um país que precisa crescer, que precisa ter emprego, precisa de tranquilidade para ter as condições de investimento, que precisa melhorar a educação, melhorar a saúde, dar mais acesso à terra, precisaria que todos colaborassem na discussão. Eu já apelei ao diálogo várias vezes. O ministro da Justiça acabou de fazer isso, o PT disse, não queremos dialogar. Então eu achei... Como é que o presidente reage? O que o senhor sente na hora que o senhor vê o senhor Leonel Brizola dizendo que o senhor deve renunciar, concitando o senhor à renúncia? Não vejo nada, porque o Brizola já fez isso. Olha aqui, ele foi a favor da permanência do general Figueiredo, né? Contra o impeachment do Collor. Tentou fazer uma opção de coisa, deu cabeçada na vida o tempo todo. Então é mais uma cabeçada, meu Deus do céu. Eu vejo isso com tranquilidade. Eu tenho um pouco de, meu Deus, será que os anos passam e não entram um pouco mais de bom senso? É o que eu vejo, no caso específico do Brizola. Devo dizer a você que eu sempre tive até relação pessoal amistosa com o Brizola. Mas agora não dá, porque ele realmente tem uma atitude, digamos, que não constrói. Não constrói. Eu só não. Eu acho que está bem. Não aqui, sim, ali, talvez acolá. Mas só não. Eu não tenho nem propõe nada, né? Presidente, eu queria tocar num assunto delicado que as pessoas falam e eu não vejo as pessoas perguntando para o senhor. Disseminado um conceito que vai se fortalecendo graças à ação dos seus adversários e de alguns companheiros seus, de que o senhor tem dificuldades para exercer a autoridade, que o senhor tem dificuldades para decidir. Conta-se, inclusive, que para o senhor dizer não para os ruralistas, que o senhor ia vetar o projeto, o senhor quase foi empurrado, essa lenda, para dizer, olha, eu vou vetar. Então, ele não decide, quem manda no governo é o ACM, e o ACM tem uma linguagem dúbia que induz isso ao negar, ele confirma, e vai se disseminando essa visão que o senhor não tem autoridade, o senhor não decide. Como é que o senhor responde a isso? Olha, Desculpe a ousadia da pergunta. Não, é boa pergunta, com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, as pessoas confundem decisão, firmeza com barulho, né? Com uma espécie de histrionismo. O estilo brasileiro, muitas vezes, gosta de caudilho, de gente que dá murro na mesa. É gente fraca. Mas o senhor não é conciliador demais? Não, vamos ver as coisas como são. Em primeiro lugar, no primeiro mandato, eu vetei o aumento do salário mínimo, de cara. De cara. Quem vetou fui eu. Quando tem uma crise, como teve agora, quem que toma a decisão? Quem não diz, não, tem que mudar tal alto funcionário, põe o outro, tira? Sou eu. Agora, eu não vou sair por aí dizendo, fiz isso, não fulano, fui eu, né? Essa última agora dos rurais, nunca passou pela minha cabeça outra coisa, senão o que eu disse. O que eu disse com tranquilidade, com tranquilidade. O que acontece é que começa pessoas que não me conhecem, ou que têm interesse em passar esta imagem, né? Eu nunca me preocupei. Por exemplo, Antônio Carlos. Antônio Carlos é presidente do Senado, como Michel Temer, presidente da Câmara. Eu dou atenção institucional, e são pessoas que apoiam. Eu não vou discutir, quem manda sou eu. Que é isso? É lógico que é assim. Como eu faço um governo que apoiam o seu governo? Apoiam dentro do que seja política no Brasil. Em toda parte do mundo, aliás. Apoia, mas de vez em quando tem alguns objetivos, às vezes querem tirar um pouco de lasquinha. Estão, como outros políticos, se descolando do seu governo no momento da crise? Veja você, não. Acabaram de votar tudo. A comissão sobre os ruralistas. Não votamos. Não foi o PMDB, o PFL votou. Sim, mas o PMDB Senado, e o PFL inventou duas CPIs que não eram do agrado do governo. Está bem. Na verdade, eu concordei com a CPI dos bancos, porque eu não tinha nada a esconder. E olha o que aconteceu com a CPI dos bancos. Qual é o escândalo? Não tem.
Pode haver erro aqui ou ali, mas qual é o risco? Nenhum, é zero. Então o próprio processo democrático mostra isso. Agora, voltando ao tema, que eu acho que é importante deixar isso bem claro. Quando eu vou fazer um ministério, quem é que faz? Quem escolhe os ministros? Não sou eu. O senhor escolheu, aliás, eles ficaram amuados. Mas não sou eu. Não foram consultados. Não sei se eu podia até ter consultado, eu não acho errado consultar. Em certas circunstâncias se consulta, mas não escolhi. Não dispus, o governo não é meu. Por que eu não mando? Agora não tem que estar me exibindo. Eu não sou assim. Eu não acho que o presidente deva se exibir, se mostrar, fazer de conta que eu que mando no outro. Isso não fica bem. Também não faço bate-boca, pela compostura que o presidente da República tem que ter. O presidente da República não pode se dar ao luxo ou ao descaso de começar a bater boca. Então, eu não desminto. Você diz, não, fiz isso, fiz aquilo. Vem, conversam comigo, eu vejo, saem versões de terceira mão. Jornais. Se eu uma pessoa tranquila. Por exemplo, essa questão do... Aconteceu aí. Simplesmente, isso é um dado da realidade. Nós tivemos que fazer aumentos. Por que nós fizemos os aumentos? Fizemos os aumentos porque o preço do petróleo subiu lá fora e porque houve desvalorização. Muito bem. Quem decide aumento não é nem o governo, é a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Isso é uma decisão técnica feita com o ministro de Minas e Energia. Essa que é a decisão do aumento, verifica e tal e coisa. Não, o presidente nem assina. Mas aí sai o senador Antônio Carlos Magalhães, que apoia o governo e anuncia isso. Não, mas anunciou, porque soube que ia haver isso. Anunciou, aliás, usando uma expressão que não é certa. Vai haver congelamento. Não vai haver, não pode. Isso é contrário ao espírito do plano real. Não vai haver congelamento. O que está se dizendo é o seguinte: o ano que vem, os preços vão ser liberados. Então, vai subir e descer, de acordo com o mercado. E este ano, nós imaginamos que não exista mais pressões altistas. O Antônio Carlos deve ter sabido disso e disse isso. Isso é mal. Se eu estivesse inseguro sobre essa questão de quem manda, de bom, tá vendo, passou a perna em mim. Eu não sou assim, eu sou seguro. Eu não fico disputando, nem cabe ao presidente da República ficar disputando o seu próprio poder, seria ridículo. Então eu vejo tudo isso, e o Antônio Carlos, de vez em quando, esse dia mesmo me telefonou. Olha, eu falei tal coisa, porque ele sabia que a imprensa ia dizer isso. Né? E a interpretação ia ser essa. Então essas interpretações são falsas, não é verdade. Aliás, o Tasso disse isso no jornal, que quem me conhece sabe que não é assim, e eu sei que não é assim. Agora, outra coisa é você querer que numa república como a nossa, democrática, plural, diversificada, que o presidente imponha a toda hora a sua vontade. Isso não é liderança moderna, isso não é liderança democrática, isso é caudilismo. Eu não sou caudilho. Eu não governei esses anos todos, eu não fui ministro da Fazenda, eu não botei em ordem o real, não criamos o real, acabamos com a inflação, não enfrentamos várias crises. Você acha que alguém que não persisto, às vezes contra a opinião de todos, ou de quase todos, em certas decisões, não mantenho pessoas quando toda hora querem derrubar? Então você acha que eu vou atribuir esse descolamento da sua base parlamentar, essa... Primeiro, eu acho que esse descolamento foi momentâneo e não se refletiu em voto no Congresso. Se refletiu em declarações. Espaço político. Errado, a meu ver. Por quê? Porque acharam precipitadamente que deviam começar a abrir espaço para a sucessão de cada partido. Os partidos, não é isso? E uma disputa entre partidos. Para a sua sucessão? Para mim, é que falta tempo. Tem muito tempo, vai passar muita água. Mas isso não é um sintoma de que algo vai mal na sua relação com essa base parlamentar? Na verdade, isso tudo já passou. Os votos vão estar lá, a maioria está lá no Congresso. Eu vejo, mas a maioria está lá. Eu nunca perdi uma votação, não é modo de dizer, este ano, não ano passado, este ano, o Congresso fez mudanças constitucionais importantes, votou leis importantes, votou este mês, de agosto, acabou com a estabilidade dos funcionários públicos, que era uma coisa impensável, votou este mês, a Câmara, com os votos de quem? Dos que estão lá, da base aliada. Agora, um declara para cá, outro declara para... Agora está noutra moda. Agora a moda é o seguinte, vão deixar o PSDB. Alguns vão, você sabe por quê? Alguns deixaram. Mas você sabe por quê? Nem todos. Porque querem ser candidatos. Tem o direito... Eu sou contra isso. Eu acho que o sistema político nosso está errado. Desde que se quer senador, acho que a reforma política tem que ser feita. Essa mudança de partido atrapalha. Esse seria o caso do senador Arthur da Távora, do Emerson Arthur da Távora Capaz? não. Emerson Capaz quer ser candidato a prefeito de São Paulo. E vai para o PPS. O Arthur da Távora não. Távora, por alguma outra razão, de espaço político também. Eu sou bastante amigo do Arthur, respeito o Arthur.
e respeito os outros também, estou dizendo qual é a motivação. O senador Carlos Wilson me procurou outro dia. Ele provavelmente vai para o PTB. Teve o bom senso de dizer, olha, eu não tenho espaço, eu quero ser candidato a prefeito, vou para o PTB, que é partido da sua base. Está certo. O que eu não gosto é quando você diz, eu vou sair porque eu estou em desacordo por isso, por aquilo, porque é social-democracia, porque fez uma aliança para cá, para lá, porque não é verdadeiro. Quando é verdadeiro, está bem, mas quando você quer legitimamente ser candidato a alguma coisa, vai para outro partido, diga é verdade. No momento estão se aproximando as eleições municipais, o senhor escala só gente do PSDB, do seu partido, para fazer articulação política. Isso não deixa um pouco descobertos os partidos da base aliada, que não são o PFL, Vamos lá. o PMDB? O que nós fizemos com a presidência da Câmara? Primeiro, eu apoiei o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que era de um partido na época minoritário, PFL. O PSDB votou nele. E apoiei porque eu achei que ele era o que podia fazer as coisas melhor e tal. Depois, 2 vezes eu apoiei, claro, o meu partido, os aliados, que eu não voto lá, o deputado Michel Temer. De que partido ele é? PMDB. É isso? Alguém do meu partido veio cobrar isso? Não, porque entendeu que tinha que haver uma certa distribuição. A mesma coisa aconteceu no Senado, né? O entendimento. Ora, se tem tal entendimento no Congresso, por que não pode haver líderes, eventualmente, que amanhã pode até mudar, isso é variável, que seja do PSDB, à condição de que sejam pessoas que tenham capacidade negociadora. Eles são meus representantes. E no sistema brasileiro, não é? Toda a gente sabe, é presidencialista, o presidente acaba exercendo um papel grande, forte nesse processo. Então, aquelas pessoas têm que ser da confiança do presidente. Eu tenho pessoas de minha confiança em outros partidos, já foram meus líderes. E nunca o PSDB reclamou. Então, eu acho que isso, do começo, é o mesmo processo. Espaço político e tal, Congresso, a mesa. Eu tenho que olhar isso com um certo cuidado. Mas, num dado momento, o PSDB precisa também dizer, bom, mas eu sou o partido do presidente, eu dou apoio restrito ao presidente, o presidente da Câmara é do PMDB, o presidente do Senado é do PFL. Por que eu não posso ter o coordenador político lá, sendo que todos os demais líderes de partido são cooperativos, hein? E são. Você viu ainda agora, na votação dos ruralistas, o Inocêncio, o Gedel, o Odelmo Leão, todos ali muito cooperativos, o Roberto Jefferson e os nossos, quer dizer. Às vezes eu tenho a impressão... Não vão cobrar um toma lá da cá depois? Mas cobrar o quê? Eu não sei, já estão lá, mas já estão lá. Eu fico procurando o Diário Oficial. Eu sei, mas pode procurar, eu acho que deve procurar à vontade. Não. Essa gente que eu mencionei aqui está lá, trabalha, se esfalfa. Nem todos são assim, mas os líderes em geral são pessoas que estão... Olha, eu vou dizer a você, eu não tenho do que reclamar nesse aspecto. No discurso, sim. As pessoas, muitas vezes, nós somos uma sociedade que adora falar, aparecer na televisão, dar uma declaração. Isso, e aparece mais quando critica. É humano isso, é normal, não é isso? Criticou, vai para a manchete. Veja da entrevista do Tasso. Qual é a manchete? A manchete não é o que o Tasso disse de positivo. É induzir que, eventualmente, o Tasso está querendo uma mudança mais profunda política econômica. Isso é do jogo da mídia. Eu entendo ele disse isso mesmo. Mas disse muitas outras coisas também. E que disse também que... Mas eu não estou defendendo quem fez a manchete, mas o inusitado está aí. Mas disse também que ele não sabe o que propor. Não disse? Disse, então, está lá na primeira parte. Então, podia dizer, talvez... Mas não, eu acho até bom, até já disse que eu concordei com algumas observações do Tasso. Eu não sou pessoa de achar que todo mundo deve estar na mesma cartilha e nem que porque está ligado ao presidente ou é amigo do presidente, deve dizer só aquilo que o presidente acha, não é? Mas nós somos uma sociedade, digamos, que gosta de aparecer. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui fazendo um programa com você, né, porque eu quero falar com o meu país, quer dizer o que eu penso, com toda franqueza. Né? Sem conhecer as perguntas. Sem conhecer as perguntas, obviamente. Então, Aliás, nem eu conheço. Então, vai no decorrer da nossa conversa. Então, eu acho isso, eu acho que existe um exagero nessa matéria. As pessoas, às vezes, dizem além do que sabem. Então, sobretudo, isso até me irrita um pouco. Os que têm acesso... Eu vejo no jornal, ainda hoje, numa das revistas, diz: o presidente falou 10 vezes não sei o quê, numa conversa com um dos seus interlocutores. Se é meu interlocutor, devia ter o bom senso de não estar dizendo o que eu disse, sobretudo quando eu não disse, né? E quando é interpretado. Né? Bom, então, mas eu também não vou me emofinar por isso. No começo, quando você entra na vida pública, vindo da academia como eu, você fica muito irritado.
Porque você lê e diz, meu Deus, mas eu não disse isso. Depois eu aprendi, não adianta eu ficar dizendo disso, no que disse, que não me disse, porque isso é conversa mole para boi dormir. O que vale é fazer coisa para o povo do país. Quer dizer, o que eu tenho, eu vou ser julgado, não é se fulano disse que eu disse, que fez, porque ele mandou, não mandou, quem manda é esse, quem manda é aquele. Não, não, não. Melhorou ou não a vida do povo? O real melhorou a vida do povo. Agora deu uma parada, o povo está irritado. Eu tenho que retomar o real. Tenho que fazer avançar. Isso que é meu compromisso. Eu não perco tempo com saber essas coisas, enfim, de tricas e futricas, né? E nem me preocupo, como eu repito, eu sou uma pessoa normalmente segura. Eu não estou disputando com os outros o meu mando. Não estou disputando a cada passo que eu estou fazendo, se esse pensa aqui tem ciúme, não tem ciúme. Não é meu jeito. Deixa eu dar uma saída da questão político-partidária, a gente volta depois. O seu ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, o jurista José Carlos Dias, outro dia fez uma declaração que chocou alguns setores da sociedade brasileira, que é a opinião dele pela liberalização das drogas leves e ele é favorável à união civil entre homossexuais. Como é que o senhor vê essas questões? O seu governo vai levar adiante essas duas ideias, essas duas opiniões do ministro? O ministro teve o cuidado de dizer que eram ideias dele, que ele não tinha conversado comigo nem com ninguém do governo. São dele, não são minhas. Eu, quanto às drogas, eu sou cada vez mais estrito. Eu estou cada vez mais preocupado com a questão das drogas e não acho que essa questão de droga leve, não sei o quê, não acho que seja por aí. Realmente, nós criamos uma Secretaria Nacional Antidroga. Nós estamos fazendo um grande esforço de conscientização das famílias, e as igrejas têm que entrar nisso, os sindicatos, a população, a sociedade, porque a droga, junto com o armamento, com a arma, com a violência, é uma coisa que está desorganizando a tranquilidade das famílias brasileiras. Eu tenho visto também do lado internacional a questão de drogas. Eu acho que nessa matéria nenhuma brecha. E quanto a esse outro assunto, é uma ideia da deputada Marta Suplicy, que está sendo debatida no Congresso, e acho que não é um assunto que esteja emocionando o país. Presidente, o senhor acha que a questão da violência que sobe nas grandes cidades, uma das razões pode ser e é a crise, o desemprego, mas há outras razões complexas que devem ser estudadas? Não mereceria uma análise conjunta dos estados, uma análise comandada pelo governo federal? Tal é a preocupação com a segurança que a população está tendo neste momento? Acho. Outro dia, conversando com o governador do Rio de Janeiro, a esse respeito, nós tocamos nesse assunto. Você sabe que o governador Covas também está absolutamente obcecado por esse assunto. E o Rio e o São Paulo são os que chamam mais atenção por causa da questão da violência. E, evidentemente, a ordem pública não compete ao governo federal. O governo federal tem que fazer presídio, estamos fazendo, e não são suficientes. E tem uma secretaria de coordenação de segurança pública, mas eu acho que é preciso realmente alguma coisa mais profunda. Mais profunda, eu não saberia dizer a você o que. O governador Tasso trouxe dos Estados Unidos um especialista, eu creio que o governador Garotinho também, de Nova York, para ver o que fazer. Mas aí há muitas questões complicadas que dizem respeito à própria polícia. Não sei se ontem eu vi uma declaração do doutor Drauzio Varela, que me impressionou muito, que ele fez aquele Estação Carandiru, né? Eu não o conheço pessoalmente, mas eu gostei muito de ver o depoimento dele, e em que ele disse o seguinte, que a distinção que há entre os vários criminosos e que os ladrões não gostam dos narcotraficantes. E por quê? Porque os narcotraficantes são ligados à polícia sempre. Olha, isso é uma afirmação gravíssima e talvez verdadeira. Quer dizer, há alguma coisa no aparato policial que está errado, né? Que é preciso de uma ação, tem que recuperar. Isso não está na minha esfera, é óbvio. Nas Forças Armadas, sim. E na Polícia Federal, sim. Mas eu acho que alguma coisa mais eficaz tem que ser feita nessa matéria. E eu digo a você que uma das razões pelas quais eu trouxe o Zé Carlos Dias para o Ministério da Justiça foi porque o Zé Carlos Dias tem uma ampla experiência nesta área. Ele é advogado criminalista, conhece esses meandros da polícia e tem uma posição de homem que respeita direitos humanos, mas sabe também que isso não pode ser pretexto para deixar de haver uma ação enérgica contra esses desmandos da violência, que estão ligados muito mais à droga do que a outros fatores, né? Muito mais à droga do que a outros fatores, né? E, portanto, o combate à droga é algo que, por isso eu disse, eu criei uma Secretaria Nacional Antidroga, por isso, porque eu acho que a maneira que nós temos para cooperar nesta área de droga, de violência, é também combater a droga. Isso vai junto com o combate à lavagem de dinheiro,
Nós estamos aperfeiçoando muitos mecanismos de Banco Central, de Receita Federal. O Brasil não foi pressionado com essa presença desse assessor americano antidrogas, Jeffrey McCaffrey? Não, eu conversei... Não foi pressionado a adotar uma visão americana do problema? Veja, nós temos aí nós temos a nossa política nacional antidrogas. Você conversou com ele? Conversei. Não é a primeira vez, eu conheço. Essa política nacional antidrogas, que é feita aqui pela Senad, Secretaria Nacional Antidrogas. Nós temos a Polícia Federal, braço executivo, efetivo da política antidrogas. Nós temos acordos com a DEA, através da Polícia Federal, que nós queremos submeter também ao controle mais direto do governo, porque não pode ser agentes estrangeiros aqui sem que o governo tenha o controle. Gravando telefones de autoridade, não é possível, tem que haver um controle. Isso tudo está bastante mais claro hoje em dia. O general McCaffrey sabe do que nós estamos fazendo. Ele não queria que o senhor derrubasse uns aviãozinhos? Não. Essa é uma coisa curiosa. É o oposto. Quer dizer, o Brasil aprovou uma lei no Congresso permitindo tiro para derrubar avião. Os americanos não passam informação aos governos que derrubam avião. É o contrário. É o contrário. É o contrário. E eu não sei qual é a posição do general McCaffrey, mas a política do governo, do Departamento de Estado, é essa que eu estou lhe dizendo. Mas a nossa posição nessa matéria é muito clara. Nós estamos dispostos a uma cooperação internacional por causa da lavagem de dinheiro, por causa dos narcotraficantes, que é um crime que hoje é globalizado, mas nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso controle sobre fronteiras, sobre a nossa capacidade de reação enfim, ao problema da droga, e nós não queremos misturar alhos com bugalhos. Presidente, nós vamos ter que fazer um intervalo. Eu quero deixar mais uma pergunta no ar. Nós estamos falando de drogas. Eu queria conversar com o senhor sobre Colômbia e Venezuela, que é uma situação delicada também. O senhor vai ter um contato com o presidente Chávez nos próximos dias e eu gostaria de ver a sua opinião a respeito. Nós voltamos daqui a pouco, depois dos intervalos, com o presidente Fernando Henrique Cardoso.
Passando a limpo pela Rede Record, entrevistando ao vivo de Brasília o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Nós já recebemos mais de 800 e-mails, fax, perguntas por telefone. Evidentemente não vai ser possível responder a todas. Vamos dar provimento, como se fala em Brasília, a maioria, uma boa parte delas, e as outras vamos deixar aqui, e o gabinete do presidente da República vai se encarregar de responder todos esses e-mails, fax e telefonemas. Presidente, nós tínhamos deixado uma pergunta no ar, que era a questão da Colômbia a partir do narcotráfico. Como é que o senhor vê a situação da Colômbia, que é um país importante e que tem implicações? Já as tropas colombianas andaram aqui em território brasileiro. Não, houve uma vez que as tropas regulares, o exército colombiano, passou por uma base nossa, baseada numa autorização dada por um oficial que não tinha alçada para isso. Nós reagimos imediatamente e eles foram embora. Nós não queremos confusão na nossa fronteira. Nossa fronteira é defendida pelo Exército Brasileiro, pela nossa Marinha e pela Força Aérea. Vai ser mais. Vai ser mais. Nós estamos vendo que há confusões nessas regiões. A região amazônica nos preocupa e nós temos capacidade de controlar a fronteira. Não temos preocupação. Nunca houve penetração de Farc no Brasil. Às vezes vê-se alguma notícia, é falso. Às vezes a fronteira é muito irregular, ilimitada, você não sabe bem se está aqui ou está ali, mas nunca houve uma decisão, nem uma penetração de forças irregulares no Brasil. Colômbia. A Colômbia, o presidente tem um caminho que ele está tentando seguir, que é o caminho de uma negociação. As Farc querem um escritório no Brasil. Não, isso não vai ter. Não vai ter porque a Colômbia tem um governo eleito, um governo que é legítimo, é o que representa a Colômbia no Brasil. Tá? Nós não queremos nos meter na questão interna da Colômbia. Presidente, os americanos querem a colaboração de alguns países, inclusive do Brasil, para uma invasão da Colômbia a pretexto do narcotráfico? Não, não é verdade isso. Não é verdade? Não é verdade isso. Eu recebi esclarecimentos formais do governo americano. A Amazônia preocupa. Mas é por causa da questão relativa à penetração de narcotráfico, esse tipo de coisa, e eventualmente de forças irregulares. Não por outra razão. Não preocupa por causa dos Estados Unidos, não. E mesmo porque nós temos muita capacidade de controle da Amazônia. Todo mundo sabe disso. Mas o Brasil não vai mandar tropas para a Colômbia, hipótese alguma? Não existe essa hipótese. Isso não foi pedido pela Colômbia, não foi sugerido pelos Estados Unidos, não foi sugerido por ninguém, não é nossa política. Nós estaremos sempre dispostos, já fizemos isso com aquele grupo de contadora, há uma ação do Brasil de liderança dentro do nosso sistema latino-americano ou hemisférico, não é? Uma ação que seja positiva. O que é uma ação positiva? É uma ação que leve a uma solução, uma negociação, se o governo pedir. O governo da Colômbia não nos pediu isso, não pediu nossa ingerência. Nós estaremos sempre dispostos, como fizemos em outros casos. Fizemos em Equador e Peru. Eu me envolvi profundamente e conseguimos um bom resultado. Mas sem ingerência. Presidente, o senhor não acha que a Venezuela pode caminhar por um indesejável autoritarismo? Espero que não. Eu vou me encontrar, como aqui foi dito, com o presidente Chávez, é a quarta vez que ele veio ao Brasil. Né? Espero que não. Vejo com certa preocupação algumas movimentações que precisam ser esclarecidas. Eu não quero entrar em discussão interna sobre a Venezuela. Eu vou estar com o presidente, ouvirei dele o que está acontecendo na Venezuela. Né? Eu acho que o nosso continente não aceita autoritarismo. Existe sempre uma tendência populista, às vezes nacional populista, em vários países, eventualmente, até aqui no Brasil. Eu não vejo de vez em quando gente dizendo que é preciso interromper o mandato do presidente, que tem entusiasmos pouco democráticos, hein? Só que lá essa retórica assumiu o poder. Pois é, mas aqui vai ser difícil subir o poder. O Brasil é um país que tem um enraizamento democrático mais profundo, uma opinião mais livre, mais aberta, e as instituições estão funcionando. Né? Lá houve muitos problemas na Venezuela. Bom, então acho que no que respeita à Colômbia é isso. Nós temos muita preocupação com a chamada autodeterminação dos povos. Daí a questão do Timor-Leste, por exemplo. Eu mudei a política do Timor-Leste. Apoiei claramente, desde que fui a primeira vez a Portugal em visita oficial como presidente, apoiei a autodeterminação do Timor-Leste. Pedi que o então embaixador Itamar Franco me representasse quando foi concedido um prêmio Nobel a um dos líderes da autonomia de Timor-Leste lá em Estocolmo. Recebi-os aqui no Brasil. Mandamos o nosso subsecretário-geral do Itamaraty, que foi a Timor-Leste. Nesse momento nós temos cerca de 30 brasileiros na força da ONU, a pedido da ONU, com nosso apoio para ver essas eleições que vamos processar lá. Assistimos com indignação essas matanças das milícias contra
os timorenses. Então, a nossa posição é essa. Como é que agora vamos entrar nós a dizer, bom, vamos invadir a Colômbia? Que isso? Não. Presidente, o senhor falou no Itamar. Como é que estão as suas relações com ele e as dele com o senhor? As minhas com ele não foram invariavelmente as mesmas. Eu fui ministro do Itamar, fui colega dele no Senado, fui ministro do Exterior, ministro da Fazenda, ajudei-o bastante como ministro da Fazenda e como ministro do Exterior. Naquele momento o Brasil estava uma inflação galopante, tinha uma desordem tremenda, o governo estava sem muitas condições de sair do corner, ajudei bastante, sempre gostei do Itamar, nomeei 2 vezes embaixador meu, uma em Portugal, outra na OEA, só não nomeei uma terceira vez porque ele resolveu ser candidato, senão eu teria nomeado mais uma vez para um outro país, que nós já havíamos até conversado. Foi candidato, não houve hostilização do governo federal, embora eu tivesse um companheiro de partido lá em Minas Gerais. Todas as vezes que me perguntaram, digo, olha, quando que eu estou de portas abertas ao governador, aliás, de qualquer estado, ainda mais de Minas, ainda mais um homem com quem eu tive essa ligação. Agora ele está com birra. Eu também sou presidente da República, não é birra não, isso é coisa para... Quando a gente é criança tem birra, quando você é presidente ou é governador, embora eu continue tendo você nunca ouviu uma palavra minha, de menoscabo ao Itamar, de desrespeito. Ele disse várias, fez várias declarações impertinentes, algumas que não correspondem aos fatos. Eu nunca reagi. Aí por 2 razões. Primeiro que eu sou presidente, eu já disse aqui, eu não faço bate-boca. Segundo, porque eu sou grato ao Itamar. Eu não sou pessoa de jogar fora a mão que me ajudou. Eu não faço isso. Então eu nunca reagi. Isso, algumas pessoas que me conhecem menos dizem, está vendo? Ele não reage. Não é que eu não reajo, eu sei reagir, até gosto. Mas eu tenho compostura. Eu não vou perder a compostura, nem eu vou fazer ingratidão com ninguém. Então, Itamar, no momento que ele achar que ele pode, que ele se sinta motivado a conversar comigo por causa de Minas Gerais, por ele próprio, por mim, pelo que seja, pelo Brasil sobretudo, pelo Brasil, meu Deus do céu. Olha, as portas deste palácio, do Palácio do Planalto, eu sempre disse isso, estão abertas. Presidente, ele certamente vai dizer, mas o presidente não me convida, o presidente é ditador, o presidente é não sei o que lá, o presidente quer vender furnas, essas coisas. Mas enfim, eu continuo sendo o meu, eu não mudei, eu sou o mesmo. E o Mercosul acabou? Não, o Mercosul não pode acabar. O Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, agora Chile e Bolívia, nós ganhamos muito com o Mercosul. O Mercosul é uma marca registrada. Olha aqui, esse é um ponto muito importante. O Brasil se preparou para entrar no próximo século de uma maneira afirmativa. A economia está globalizada, não é isso? Não depende de nós. A tecnologia é assim, os capitais são flutuantes e são universais, etc, etc. Nós tínhamos que nos preparar para ter algum lugar nesse mundo que está sendo construído. O México é um país que se juntou ao NAFTA pelas razões deles e que vai bem. Bom, o Brasil hoje é uma base industrial importante. Ao contrário do que muita gente diz que sucateou a indústria, não. Nós demos um passo grande, a nossa indústria mudou de qualidade. Houve muito investimento nacional e estrangeiro, tecnologia que avançou, aumentou nosso parque produtivo de automóveis, fazemos aviões, vendemos aviões, vamos lançar foguetes, né? Temos satélites, temos alta tecnologia de pesquisa em águas profundas de petróleo, agora temos gás, energia que trouxemos. Nós temos uma tremenda base para poder avançar nesse novo momento. Mas nós só faremos isso se tivermos o Mercosul. Porque o espaço brasileiro, por maior que seja o Brasil, é pequeno para os investimentos que hoje se fazem. Então nós temos que estar juntos. Não é? O Brasil se colocou bem nisso. Eu acho que o Brasil vai ser um outro polo grande. A Argentina pensa assim também? Eu não sei se pensa, mas vai ter que pensar porque é bom para ela. Para quem que a Argentina exporta? O grosso das suas exportações não é para nós? E nós, os nossos produtos manufaturados, não vão para a Argentina e para outros países da América do Sul? Então é insensato pensar que nós devemos romper com o Mercosul. Nós temos que ver a situação de cada um, respeitar, acertar, aqui cede, ali não cede, né? No espírito de construção. Mas o Mercosul é indispensável para que o Brasil possa ser base desse novo momento da história do capitalismo, né, na sua fase globalizada. Presidente, eu vou para as perguntas dos telespectadores sem mais delongas e eu pediria respostas curtas para a gente conseguir responder o maior número possível. São várias e continuam chegando. O Carlos Augusto Keffer, de São Paulo, capital, pergunta: senhor presidente, gostaríamos de saber se de fato os bancos não pagam impostos. Se pagam, pagam como todos os cidadãos brasileiros? Olha aqui, existe, não são só os bancos, não.
as grandes empresas fazem o que se chama de planejamento fiscal. Ou seja, elas encontram buracos na legislação para pagar o menos possível. Por isso que nós estamos mudando sempre a legislação e apertando. Uma das coisas importantes está lá agora, é a quebra do sigilo fiscal. Está no Congresso, espero que o Congresso vote. Só falta a Câmara votar. O governo, eu já mandei 3 vezes essa mesma medida. Agora está quente para votar. Bom, os bancos pagam. Agora, não pagam tudo que podiam pagar, nem todos pagam tudo que poderiam pagar por essa manobra de usar os buracos da lei. Nós fizemos uma medida que fez com que várias operações que eles tiveram grande lucro no começo do ano, eles pagaram bastante. Agora, na declaração do imposto de renda, uma porcentagem razoável deles encontrou o mecanismo de não pagar. Nós estamos apertando e cada vez mais. O Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, pergunta: presidente, como o senhor explica os seus 59% de reprovação nacional, e aí 57% em relação ao Collor, que não tem nada a ver, e o aumento do funcionalismo federal? Aumento quer dizer o quê? De dinheiro? De dinheiro, Bom. deve ser aumento salarial. Bom, vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, eu já disse aqui, como é que a população pode estar satisfeita se eu não estou? Porque a situação está difícil, não é isso? Eu não tenho senão que registrar e procurar corrigir, procurar melhorar. Não adianta dizer, não, estão errado, o povo está errado. O povo não está errado. Talvez eu tenha que explicar mais e fazer mais. Eu faço o que eu posso. Né? Eu acho que nesse momento de dificuldade, se eu quisesse usar argumentos, comparativamente, o que se dizia em janeiro é que viria uma catástrofe. O governo fez o que pôde para que não viesse a catástrofe. O desemprego está alto. Nós estamos tentando baixar, conseguimos um pouquinho. Enquanto a população não se sentir melhor, é claro que vai julgar o governo da maneira como eu próprio diria. Não estou contente. Não tem por que me rebelar contra uma opinião que é uma opinião que encontra razões objetivas para se expressar. Eu espero que a gente consiga mudar isso para o bem de todos, inclusive do Brasil. Porque se o Brasil for melhor, o governo vai melhor e a população vai julgar melhor. Isso eu acho que é isso. A Daniela Maia... O negócio de aumento é o seguinte, eu não sei o que ele se refere. Aumento do salário. Que ele acha que não se deve dar aumento? Provavelmente ele quer aumento. Ah, bom, eu também quero. O problema é poder. Né? No caso, eu ouço com muita frequência que os funcionários públicos federais não tiveram aumento. Não é certo isso. A massa de salário aumentou 32% de 94 para este ano. Aumentou. E o número de funcionários diminuiu. Logo, houve aumentos. Porque não houve aumentos gerais. Porque a inflação deixou de ser o motor dos aumentos. Pode ser que todos merecem mais, né? E devo dizer uma coisa, o funcionário público federal, em geral, é de boa qualidade. O Brasil deve muito ao funcionalismo. E o número deles não é grande, são cerca de 500 mil. Há uma injustiça pensar ao contrário. Quando não se dá aumento, não é porque você não quer, não. É porque não tem. Tendo, seria feliz de poder dar mais aumento. Tem uma pergunta que vem da Daniela Maia, do Rio de Janeiro, e eu estou identificando aqui o e-mail é César Maia, ou é uma brincadeira, César Maia, factoide, etc, etc. Mas a pergunta é a seguinte: muitos acham que uma pesquisa nacional do Vox Populi, realizada em julho último, mostra que num eixo de 1 a 10, o PSDB passou a ocupar, junto com o PFL, uma posição de direita na percepção do eleitor, situando-se no ponto 7. Muitos acham que essa é a razão dos problemas internos que enfrenta o PSDB. Crise de identidade. Nasceu social-democrata e é percebido, menos de 10 anos depois, como um partido de direita. O senhor acha que o seu governo é responsável por isso? Em primeiro lugar, não é certo que seja um partido de direita. Aliás, precisa ver o que estão chamando de direita, porque eu tenho visto muitas pesquisas que o povo acha que direita é o que é direito, esquerda é o que é errado. Precisa ver qual é o significado objetivo disso aí. Isso é pesquisa responde coisas muito diversas. Agora, certamente o PSDB tem que ser e continuará sendo partido social-democrata. O que quer dizer isso? Um partido que, respeitando as regras necessárias para o crescimento econômico, não se restringe a isso, senão que pensa no bem-estar da população. E o PSDB faz o que pode nessa direção. Não é? Agora, o que eu acho é o seguinte, muitos dos partidos que se pensam de esquerda, eles olham para o retrovisor. Eu vi aqui, mesmo nessa marcha, olhando para o retrovisor, são contra a privatização. Por quê? Quantos telefones nós criamos com a privatização? Celulares, 10 milhões, 10 milhões. E as filas que havia no passado para ter telefone? E quanto custava um telefone? Quanto custa hoje? Não é? E assim vai. Nós vamos fazer uma revolução com a questão de energia agora, com o gás que está chegando aí. Não é? Então, porque são contra isso é ser de esquerda ou é ser atrasado? Aí é uma confusão. Presidente, eu vou fazer algumas perguntas bravas aqui. Faça lá, vamos ver. O Fabrício Pessato Ferreira, de Campinas, São Paulo, pergunta: o senhor fala que estamos no rumo certo. Entretanto, de acordo com o relatório
da UNDP, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil caiu de 68º para o 79º lugar, com base no Índice de Desenvolvimento Humano de 96 a 99. Com as atuais taxas de juros, é isso que o senhor denomina de rumo certo? Primeiro está errado o que ele disse. Você sabe que em matéria de dados eu sou mais ou menos conhecedor da matéria. Está errado o que ele disse. O Índice de Desenvolvimento Humano mudou até a metodologia. Então o Brasil não caiu em nada em termos sociais, não. O que acontece é que o peso relativo da renda per capita diminuiu no cômputo do índice. E como o Brasil tinha uma renda per capita elevada, em comparação com outros países, ele ficava melhor situado. Isso não quer dizer que tenha piorado na educação, na saúde, na mortalidade infantil, que são os outros índices medidos por esse indicador, outras dimensões medidas por esse indicador. Ele está errado. Ele tem que rever para depois poder falar o que falou. Logo, o que eu quero é que o Brasil continue avançando, como avançou em tudo isso, nesses mesmos índices. Tá? Agora, o juro nós temos que baixar. Agora, nesse momento, nós temos o juro mais baixo dos últimos 15 anos. Vai dar para baixar mais? Vai, eu espero. Isso é uma decisão técnica. Não estou dizendo que vai baixar semana que vem, que eu não sei. Mas a tendência é de baixa. Por quê? Porque nós mudamos a política para poder baixar. Então, eu quero esse rumo sim. Ou ele quer que eu suba o juro, ou ele quer que vá para trás a saúde e a mortalidade infantil. Porque o índice mostra isso. Você vê como as coisas são, as pessoas vão pela rama assim, dizem faz uma afirmação dessa, quem não entende diz, meu Deus do céu, o Brasil deu para trás. Que mania que o pessoal tem de botar o Brasil para trás? Vamos empurrar para frente esse país, meu Deus. O Leonardo Gadelha de Oliveira, que é um médico servidor público de João Pessoa, na Paraíba, pergunta: senhor presidente, o senhor não acha que deveria viajar mais pelo Brasil para tentar conhecer melhor as suas realidades? Sugiro que o senhor viaje mais, porém o faça de improviso, sem alardes, porque alguns governadores e prefeitos podem esconder o que o senhor não deseja ver. Olha, é difícil esconder o que eu não desejo ver. Aliás, isso é uma ilusão pensar que a gente não... Primeiro que eu viajo bastante. Segundo que eu sempre viajei. Vou para o interior. Agora mesmo, não fui ao Acre. E lá no Acre não fui a Cruzeiro do Sul. Nunca nenhum presidente tinha ido lá. Não fui a Cruzeiro do Sul. Eu não fui a Chapuri. Não é? Eu não fui a Alto Taquari, em Mato Grosso. Para dar alguns exemplos. As coisas, quando não vão bem, não são porque eu não veja, nem porque eu não queira, é porque há dificuldade de organizar para melhorar. Ou alguém pode pensar que uma pessoa como eu, que foi reeleito presidente da República, o que eu posso querer se não o bem desse país? Eu posso estar errado, mas não porque eu não saiba que está difícil, não, porque eu estou dizendo aqui, está difícil a situação. Podia até justificar, porque a crise externa é por muitas razões, até por erros nossos também. Está difícil, mas eu estou lutando para melhorar. Então, e eu conheço, eu viajo, eu vejo, eu ouço, eu não fico isolado em berço esplêndido, não. Agora, quanto mais eu puder viajar, quanto mais eu puder ver as coisas, melhor será. Por exemplo, fila de hospital. É uma coisa inaceitável. Outro dia o ministro da Serra foi lá para Pernambuco na fila, de madrugada, não recebe. Isso não é necessário. E isso é falta de um atendimento competente, é falta de gestão. O Brasil precisa de mais gestão a todos os níveis. Na educação também. Hoje, houve um provão aí, o ministro Paulo Renato me telefonou para dizer... O Enem, que é uma coisa importante, né? Eu até queria ter ido com ele para ver um desses provões. Né? Quer dizer, a gente sabe, a gente está lutando aqui, somos poucos, viu? Não é tão simples assim. Aliás, né? o Enem é uma bela decisão. O Enem, o provão para melhorar. A educação deu um salto muito grande. Agora, falta tanta coisa. Outro dia eu vi uma afirmação que foi o seguinte, a afirmação que foi a seguinte, que havia muitos, como é que chama? Eu perdi o fio da meada agora, que eu queria dizer. Então o senhor volta. Eu volto. Depois do intervalo com o fio da meada, com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Passando a Limpo. Até já. Voltamos com o Passando a Limpo pela Rede Record do Palácio da Alvorada, entrevistando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, veja o que chegou de perguntas para o senhor. Mais de 1.500 perguntas. Não vai dar para responder nem agora, metade. Né? Agora, nem metade, mas as perguntas vão ficar aqui para a sua assessoria responder e já temos a informação de que vai responder a todos os telespectadores. O senhor tinha perdido, com ruído aqui na sala, o presidente perdeu, mas o senhor está falando de educação. Mas é o seguinte, educação é o seguinte, é que o esforço na área da educação tem sido muito grande e consistente, persistente. Porque quando eu digo o rumo é esse, quando está no rumo certo, ou não será certo dar um esforço grande para a educação de base. Nós hoje, 96%, mas não é só isso não. Fizemos um aumento de salários através do Fundef para o professor. Nas áreas pobres do Nordeste, a professora primária teve um aumento de 40%, em média. Né? É claro que isso não aparece toda hora como se fosse, mas foi feito. Melhorou a dignidade do professor também.
mandamos dinheiro diretamente para a escola. Bom, então há muitas coisas no rumo, não tenha dúvida quanto a isso. Eu acho que, no caso da educação, nós temos que persistir nesse rumo, a educação primária. Agora, a universidade é muito importante também. Eu reconheço que o governo não fez tudo que podia fazer para a universidade. De vez em quando vem essa discussão que me parece totalmente falsa. Nós não vamos privatizar a universidade nenhuma. Tem muita pergunta. Sabe por quê? Isso é uma pergunta de quem não entende da vida. Quem é que vai comprar a universidade pública, ô Boris? Não, a USP é boazinha. É boazinha, mas sabe quanto custa por ano? Algum americano pode comprar. Imagina, Deus me livre. 500, 600 milhões, eu não sei quanto é que é, mas é muito. E tem que ser do governo. O governo tem que ter uma universidade pública, meu Deus do céu. Isso é uma coisa que é ideia que não tem sentido nenhum. E eu toda hora venho com essa história, vai privatizar a universidade? Não vamos privatizar a universidade uma pergunta nenhuma. do Gustavo Assunção a esse respeito. Está aí a resposta. Então ele que fique tranquilo, que pense em outras coisas, essa ele esqueça. O Fernando Camargo pergunta, o senhor não acha um absurdo segurar os salários dos brasileiros e ao mesmo tempo autorizar os aumentos de tarifas como energia elétrica, telefone e gasolina e depois de falar que quer acabar com a pobreza? Pelo que me parece, nós vamos acabar todos pobres e miseráveis. Em primeiro lugar, que a pobreza não usa gasolina, não, viu? Isso é uma incompreensão dele. Veja, o salário no Brasil foi o seguinte, o salário melhorou, na média, do Plano Real, cerca de 20%. Agora piorou, em termos de massa geral de salário. E é ruim aumentar a tarifa, é ruim aumentar a gasolina, é ruim aumentar a energia elétrica. Então, por que aumenta? Porque não tem como não aumentar, porque são fatores que escapam a nós. Quando tem uma desvalorização, quando sobe o preço das coisas lá de fora que você importa, tem que aumentar, porque senão você desorganiza tudo. É bom? Não, é ruim. Vai ter que aumentar salário. Não tenho dúvida quanto a isso. Vai ter que aumentar salário. Quer dizer, assim que a economia começar a retomar, está começando já, evidentemente você vai ver os sindicatos com mais força, exigindo mais, corretamente. Né? Mas nesse momento nós estamos segurando aqui para o Brasil poder não sair do rumo, sim. Veja o que aconteceu no Chile, um país organizado e tal. Sabe qual é a taxa de desemprego hoje no Chile? 11%. Você sabe quanto vai retroceder a economia chilena esse ano? De 3% a 4%. Idem na Argentina. Venezuela nem falar. É mais do que isso. A taxa de desemprego na Argentina é maior. Isso não é consolo. Mas eu estou dizendo que nós estamos fazendo um esforço danado para poder... E eu não nego a dificuldade e acho ruim aumentar a tarifa. Agora, como é que faz? Quando não aumenta a tarifa, o Tesouro paga. Quando o Tesouro paga, eu estou cobrando de quem não usa aquilo que o outro está usando. Estou cobrando do mais pobre que o outro está usando. Não posso. Né? Agora, tem que parar também de aumentar. Isso já foi bem claro. Não dá para continuar aumentando. Todo mundo sabe que essa é a minha determinação. E eu acho que nós vamos ter condições para segurar, porque as situações internacionais acalmaram essas tendências altistas. Vamos ter condições de segurar. E eu reconheço que é preciso melhorar o salário. Agora, não adianta melhorar pintando papel e dando dinheiro, porque aí é inflação. Você dá com uma mão e tira com a outra. Para melhorar, você tem que fazer o que nós estamos fazendo, que é difícil. Daí a falta de popularidade, porque eu estou segurando, estou freando, mas estou freando porque eu tenho responsabilidade frente ao país. Eu não posso deixar que o país entre em parafuso. Não quero que entre em parafuso, porque eu tenho convicção de que nós vamos recuperar mais adiante. Esse mais adiante é já. Presidente, o Luiz Augusto Silva, que é um agricultor de Porto Nacional Tocantins, pelo jeito não é um devedor contumaz, pergunta, por que o governo não investe mais na agricultura, já que só 10% do território brasileiro tem plantações? E por que existe tanta burocracia para liberar recursos do Banco do Brasil? Bom, em primeiro lugar, não é o governo quem vai investir na agricultura. O governo não planta. Quem planta é o fazendeiro, é o pequeno proprietário, é o agricultor. O governo financia, né? Financia. Isso que ele quis dizer. Nós temos esse ano o maior financiamento que já foi possível dar, aumentando 40% do ano passado para esse. Para juros de 8,75. Quer dizer, a inflação de 8... Tem essa burocracia, presidente? Tem. Eu ouço falar. Tem, mas essa burocracia existe. Eu vou até me reunir, pela primeira vez, com um grupo grande de gerentes e diretores do Banco do Brasil, agora, para dizer, olha, o dinheiro está aí, soltem o dinheiro, confiem nas pessoas. E vou dar um exemplo disso. Acabei de determinar que aquela inscrição que se tem dos devedores do Brasil, sabe? Sim, CADIM. Acabei de determinar que nós mudássemos as regras do CADIM, porque elas estão sufocando o pequeno produtor, a microempresa, a pequena empresa. Então, já determinei, já fiz isso. Mais ainda, no que diz respeito à pequena empresa, o Congresso votou o Estatuto da Pequena e Microempresa. O governo é a favor, só falta o Senado. Isso dá grandes vantagens, inclusive tributárias, para a pequena e microempresa.
Mais ainda, temos o aval com empresas solidárias. E o BNDES tem recurso para pequena e microempresa. A mesma coisa para o produtor. O PRONAF é para o pequeno produtor. Esse ano são, já disse e vou repetir, 3 bilhões e 400 milhões. Tem burocracia? Tem. Fui eu que fiz? Não. A burocracia vem da colônia, não é nem do império, da colônia. Outro dia é isso que eu ia dizendo. O Evaldo Cabral de Mello disse uma coisa que é interessante. Olha, antigamente se cobrava dos presidentes os últimos 4 anos. Agora se cobra os 400. Esses são problemas, digamos, centenários no Brasil. A burocracia, o maltrato que eu acho insuportável na fila do hospital, o descaso no atendimento das pessoas. Mas não é o governo, isso é nós temos que mudar. O governo tem que atuar para mudar, mas nós todos temos que cobrar isso aí. Ele tem razão, tem burocracia e está errado. Tem uma pergunta também dura aqui, eu vou fazer. O Luiz Henrique de Carvalho, que é um advogado de Brasília, pergunta: quando Vossa Excelência irá romper com o grupo que ele chama de fisiologista do PFL, liderado por Antônio Carlos Magalhães, e governar com características mais sociais, como bem já aconselhou seu colega de partido, governador Mário Covas? Olha, o governador Mário Covas governa com quem em São Paulo? Com o PFL. Então, como é que você governa? Você governa com as forças que o povo elegeu. O povo elegeu não só o PFL, eu acho que ficar taxando o PFL o tempo todo é preconceito. Há muitos partidos. Em todos eles, ou em muitos deles, tem gente boa, gente ruim, gente que tem interesse clientelista, gente que é fisiológico, gente que não é. São todos eleitos pelo povo. Eu não posso não governar com aquilo que o povo colocou aí como representantes do povo. Isso é uma questão da democracia. O governador Mário Covas governa com o PFL, com, sei lá, com quem? Com o PTB. E não estou criticando ele, não. Ele tem que governar com aquilo que o povo colocou lá. Uma pergunta sobre o FMI, que é do Marcelo Muniz. Isso. Se a política que o FMI estipulou para as nossas metas não agravam mais a economia e as condições de vida do povo brasileiro? Bem, em primeiro lugar, não foi o FMI quem estipulou. Eu já disse aqui. O governo, o ano passado, eu anunciei em setembro, antes das eleições, o que faríamos. Em outubro, reafirmei, dia 7 de outubro, o que faríamos. O que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar que a dívida dispare. Então, nós temos que ter recursos do governo federal para que ele comece a pagar a dívida. Isso que se chama superávit primário, ou seja, desconta, deixa o juro à parte, você recolhe os impostos e você tem que gastar menos do que você recolheu com o imposto. Este ano nós vamos gastar, do governo federal, mais ou menos 2,8%, mais ou menos, 2,6%, 2,8% do PIB, enfim, vamos dar um número qualquer, 25 bilhões, digamos, que vai sobrar para quê? Para pagar a dívida. Para quê? Para baixar o juro. Bom, isto, ou faz isso, ou sobe o juro, e volta a inflação. Então não é que o FMI impôs isso, a racionalidade do Brasil requer isso. Essa é a meta, não tem outra. É isso, é de bom senso. Aliás, devo dizer que o Brasil tomou do FMI, aliás, o FMI, mais os vários bancos dos países que são amigos, cerca de 20 países, colocaram à nossa disposição 40 bilhões de dólares, mais ou menos, para evitar a crise, a especulação que estava havendo. Desses nós tomamos só 18, e do FMI 8. A outra nem pegamos agora, porque não precisamos. Então, é preciso entender as coisas como são. Naquele momento, se não houvesse esse apoio, nós teríamos uma desvalorização enorme à volta da inflação. Por isso o apoio. Agora, qualquer pessoa de bom senso diz, bom, se tem esse risco, vamos segurar, não vamos deixar a caristia voltar, não vamos deixar a inflação voltar. Como é que não deixa? Apertando o gasto público para sobrar dinheiro, para começar a pagar a dívida, para o juro cair. É isso. A rolagem das dívidas dos estados e as próximas eleições não complicam a situação do gasto público no Brasil? Bom, vamos ver como é que é a questão da dívida dos estados. A dívida, como você fala em dívida, esses números que eu dou, são consolidados. Para o mundo hoje, tanto faz ser do estado, como do município, como do governo federal. É dívida do Brasil. O que você faz com a dívida dos estados? O que havia com os estados? Pega um estado grande como São Paulo. Ele tinha no mercado, a juros altíssimos nos bancos privados, não o governo Covas, os outros governos anteriores, né? Foi subindo a dívida. Chegou a um ponto que o Tesouro de São Paulo não podia aguentar. Né? Bom, então aí o governo federal fez um acordo com o governo de São Paulo, trocou os títulos que estavam no mercado, né, por títulos federais, assumiu essa dívida e o governo de São Paulo, que já não podia mais pagar nada, passou a pagar o governo federal, que rolou essa dívida por 30 anos. E o governo de São Paulo está pagando, como os outros governos também estão pagando. Quando era ministro da Fazenda, ninguém pagava. Agora estão pagando o governo federal, então a dívida vai baixando. O governo federal tem que fazer isso porque tem que olhar para o Brasil no seu conjunto. Então, quando diz aumentou a dívida do governo federal, é verdade, porque ele enxugou a dívida dos estados.
Se não fizesse isso, os estados estavam quebrados mais ainda, porque estavam devendo aos bancos privados. Os seus bancos estaduais iam quebrando, alguns até foram, e não teria mais solução. Então, o governo federal teve que fazer uma operação de resgate. Nós estamos há anos saneando esses nossos bancos, os bancos estaduais, estamos privatizando alguns, estamos organizando a dívida dos estados, porque isso é necessário para quem? Para o povo. Qual é a relação com o povo? É porque a inflação e a taxa de juros altos vêm daí. Então o governo federal tem que absorver isso para contrabalançar uma tendência de juro alto e de inflação. O César Rafael Cedres Gonzaga pergunta: a grande maioria dos autônomos ou pequenos empresários usam um cheque especial como capital de giro. Isso. O senhor tem noção do tamanho dos juros? Como permite esse ganho astronômico por parte dos banqueiros? Eu tenho noção, e agora eu vejo que ele pergunta, como permite? Ele está pensando que o presidente da República tem um porrete na mão e dá na cabeça do banqueiro. Ele se esquece que não é assim que funciona uma economia como a nossa, que é capitalista, e nem uma democracia. Porque o governo federal sabe que existe isso, está combatendo. Em primeiro lugar, os banqueiros diziam que era isso porque o governo tinha juros altos. O governo baixou os seus próprios juros. E agora o Banco Central está fazendo a decomposição desses juros para saber como é que pode combater essas taxas altas de juros. Está tomando essas medidas. Hoje, na Folha, você já pode ver lá os resultados, não das medidas que serão tomadas, mas das que já foram tomadas, que é a baixa taxa de juros, e a taxa média de juros, que é altíssima, é mais ou menos de 80% ao ano, nesses tipos de empréstimos. Enquanto que no governo federal é de 20%. É 4 vezes maior, é muito alto. E no cartão de crédito é mais ainda, é um absurdo. Agora, os bancos vão dizer que isso é assim por causa da inadimplência, vão dizer que isso é assim porque tem cunha fiscal, vão dar 1000 exemplos. Eu não estou de acordo. Eu acho que os bancos exageraram nisso. Eu não tenho um porrete para dar na cabeça, baixa a taxa de juros, porque a economia aqui não é assim, não é planificada. O governo não controla o mercado. Essa é a pergunta dele, parte do suposto que o governo pode controlar o mercado. Tomara pudesse em certas circunstâncias, mas não pode. Presidente, temos 2 minutos ainda de programa e tem uma pergunta que se repete aqui. O Fernando Cabral, que é um pesquisador de mercado de São Paulo, pergunta: onde está o sociólogo? Bom, mas basta ele ler o meu livro, O Presidente e o Sociólogo, para ele ver onde está o sociólogo. Vai ser boa. E tem uma pergunta aqui, que não fui eu que inventei, está aqui, posso mostrar para o senhor, do Cidálio Vieira dos Santos, que é um bancário de São Paulo, do Butantã, que é um bairro que tem o Instituto Butantã, que tem as cobras, e ele pergunta: qual é o seu candidato à presidência em 2002 no seu lugar? Em primeiro lugar, outro dia eu vi uma frase que ninguém gosta de falar do seu sucessor. Bom, eu não tenho essa preocupação não, mas eu acho que é muito cedo para isso. Eu acho que nós só vamos poder realmente com seriedade discutir esse assunto depois que passar a eleição municipal, quando se aproximar do momento. Mas eu tenho um partido, que é o PSDB, o meu candidato vai ser o candidato do meu partido. Pode ser só do meu partido sozinho, ou pode ser em aliança, mas é do PSDB. Quem é? Vamos ver. O senhor acha que pode se repetir uma aliança? Acho, não sei qual, mas pode. Talvez, como nós temos 2 turnos, não é que eu acho, vai se repetir uma aliança. Eu via muita gente criticar as alianças, agora eu vejo o PT ligado ao PL outro dia, na rua, que era um partido liberal, assim chamado, não é isso? Juntamente com o quê? Com esse Partido Comunista do Brasil, com o Brizola, que um dizia que ia matar o outro, que era tudo horrível, que era o atraso, o populismo, não estão unidos. Ora, eu gostaria até que essas alianças fossem mais conosco. Eu não entendo porque eu acho até que é um erro estratégico do PT, que é o mais forte da oposição, não dialogar mais com o governo, que é a maneira, e com o PSDB, que é a maneira dele se credenciar, a meu ver. Porque na medida que se isola para lá, não vai se credenciar. Bom, o PSDB é um partido de centro-esquerda, que vai estar sempre buscando apoios, tanto ao centro-direito, quanto aos outros de esquerda. Depende das circunstâncias. Né? Agora, aliás, em torno do quê? De um programa. Eu estou implementando um programa que é nosso desse conjunto. Um programa, eu tenho um programa, eu disse na televisão que ia fazer, as pessoas não sei por que cobram, eu sempre disse que está tudo escrito. E, aliás, esse programa novo agora, do chamado Avança Brasil, é a materialização do que nós dissemos na campanha que íamos fazer. E vamos fazer. Para encerrar, reforma agrária vai bem, a seu ver, o MST acha que não? Bom, o MST sempre vai achar que não, porque o MST hoje é um movimento político. O que eles querem é mudar a ordem sociopolítica do país. Eu não posso dizer a você que vai uma maravilha, eu só posso comparar. Nós fizemos mais em 4 anos do que em toda a história do Brasil. Temos 300 mil famílias assentadas.
Criamos agora um novo mundo rural. Temos de novo propostas que vão aparecer na terça-feira para outras 300 mil ou por aí famílias serem assentadas. Criamos o Banco da Terra. Não havia nada disso. Pusemos o Pronaf para dar dinheiro para esse pessoal trabalhar. Vai bem? Eu acho que melhor do que antes vai. Se pode ser melhor, certamente pode. A pergunta certa é, ficou parado, andou para trás ou está indo para frente? Eu acho que no caso da reforma agrária, mudamos todas as leis para facilitar a reforma agrária, não é isso? O movimento, o MST está aí, ele faz os movimentos dele, acho que é normal, o movimento social deve existir. Agora, quando eles falam como um movimento político, porque eles são contra o governo, contra o presidente, eles vão sempre dizer que vai mal. Mas é uma avaliação política partidária, não é uma avaliação objetiva. Eu acho que a reforma agrária tem muitos problemas. Como é que você faz esse pessoal realmente produzir? Como é que insere no mercado? Como é que dá apoio? As famílias precisam. A pobreza é muito grande no Brasil. Nós temos que entender isso. Não dá para não ver que tem muita pobreza, muita dificuldade. A questão da terra é importante. É melhor estar num pedaço de terra do que estar sem emprego na cidade. Eu não tenho dúvida. Eu sempre fui favorável à reforma agrária e continuo sendo. É um problema que o século XIX não resolveu, deixou para nós. Estamos começando a resolver e vamos continuar. Faz parte da democratização do acesso à propriedade. Eu desapropriei mais de 7 milhões de hectares de terra. Ninguém na história do Brasil fez isso. Presidente, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a maneira democrática como o senhor nos recebeu e as perguntas nossas e dos telespectadores, um calhamaço de perguntas que eu vou deixar para a sua assessoria. E eu vou dar uma olhada nelas também. Tá, que é interessante, é uma boa pesquisa e, mais uma vez, o obrigado eu que agradeço. da Rede Record. Boa noite e até domingo que vem com mais um Passando a Limpo. Até lá.